Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma meditação online da Sahaja Yoga do Brasil. Eu sou a Beth, de Belo Horizonte, e é sempre uma alegria estarmos juntos para falarmos um pouco sobre a Sahaja Yoga e para meditarmos. E se você está aí conosco pela primeira vez, este programa é especialmente para você que vai vivenciar a primeira experiência da Sahaja Yoga, então aqui hoje conosco, a realização do Si. E neste nosso encontro nós vamos falar de um tema que é a possibilidade de sermos o nosso próprio guru. Será que é possível mesmo sermos mestres de nós mesmos? Segundo a Sahaja Yoga, é sim. A sabedoria hindu mostra que há uma região em nosso corpo de energia, nosso corpo sutil, que nos dá essa capacidade de maestria interior. Nela se manifestam os 10 mestres primordiais que a humanidade já teve. E hoje nós vamos conhecê-los, vamos conhecer melhor também a fundadora da Sahaja Yoga, Shri Mataji Nirmala Devi, essa senhora que você vê aí na tela do seu computador. Aproveito para te convidar a fechar as janelas do seu computador, que você não vai precisar usar daqui para frente. Deixar o seu celular no silencioso, ignorando as mensagens, para a gente ficar juntinho aqui e você aproveitar ao máximo este nosso encontro. Shri Mataji, então, que é a nossa guru, a nossa mestra na yoga, nos ensina que o princípio do guru está em todos nós. Nós vamos ver então como que os seus ensinamentos precisam ser empregados por nós na nossa vida diária. E Shri Mataji nos ensinou que existe um corpo de energia com 3 canais, canal esquerdo relacionado ao nosso passado, o canal direito relacionado ao nosso futuro e o canal central, o canal do presente, e também 7 principais chakras que contêm as qualidades que nós precisamos para evoluir, para crescermos interiormente, para sermos pessoas mais equilibradas e mais felizes. E esse nosso corpo sutil é regido por uma energia primordial chamada Kundalini, que reside na base da nossa coluna, nesse osso chamado de sacrum, sagrado. Kundal significa espiral, Ini significa que ela é feminina, ela é uma mãe dentro de nós, uma mãe interior que cuida de nós 24 horas, bastando para isso meditarmos todos os dias. Caso contrário, ela adormece e fica lá alojada no nosso osso sacro, esperando novamente pela realização do Si, para que ela possa ser despertada. E nós podemos perceber o trabalho da Kundalini em nós, cuidando de nós, nutrindo esse nosso corpo sutil, através do que nós chamamos de vibrações. E no caso do nosso Void, que é onde se situa a maestria em nós, as qualidades do guru em nós, nós podemos perceber as vibrações nessas regiões do nosso corpo. Na palma da mão, nesse arco aí que você vê, na cabeça também, nessa região, e na sola dos pés. Então nós podemos, quando estamos meditando, sentir vibrações. Se elas são frescas, significa que a Kundalini cuidou daquele nosso centro de energia, não encontrou nenhum obstáculo para sua ascensão, fluiu até o topo da nossa cabeça, que é esse então o objetivo da nossa meditação. Fazer com que ela chegue ao topo da nossa cabeça, onde está localizado o nosso 7º chakra. Até a vinda de Shri Mataji ao mundo, nós só tínhamos até o 6º chakra despertado. Shri Mataji veio para despertar, então, o 7º chakra, e isso aconteceu em 1970, e a partir deste momento, então, nós estamos todos hoje aptos a meditar e a conseguir todos os benefícios da meditação sem precisar nos isolar, ir para os montes tibetanos, ou seja,
fazer jejuns, fazer sacrifícios, basta apenas o desejo de evoluir, o desejo de crescer através da meditação diária, que Shri Mataji sugere que seja um pouquinho pela manhã e um pouquinho à noite, todos os dias. Então vamos conhecer agora os princípios do Guru, do Mestre, que se situam lá no nosso void. Void que significa vazio, nessa região aí da nossa barriga. Esse círculo verde é um arco formado pelo movimento dos dois chakras, o segundo e o terceiro, o Swadhisthana, que gira em torno do Nabi. Void é chamado em sânscrito de Bhava Sagara, que significa o oceano de ilusões. Ele representa essa nossa busca em que nós não sabemos onde exatamente desejamos ir, um oceano infinito onde o ser humano vive cometendo erros à procura de si mesmo. Mas Deus, com toda a sua compaixão e benevolência para conosco, vem nos ajudar a preencher esse vazio, a nos encontrar, e assim Ele delegou seus poderes de guia a múltiplos seres na história da humanidade. E esse poder veio primeiro na forma de Shri Adi Guru Dattatreya, o Guru primordial. Essa imagem que você vê representado então nessa forma com 3 cabeças. E o poder do Guru primordial é o Dharma. Dharma são as leis divinas da boa conduta. Então, ao longo dos anos, por 10 vezes, o Mestre primordial se manifestou nesse mundo, procurando estabelecer os seus princípios na humanidade. Então, esses 10 mestres tinham a tarefa de criar o equilíbrio. As mensagens eram sempre de que há um Deus único, de que o ser humano precisa ser dármico para evoluir, precisa ser desapegado do materialismo e espiritualizado. Mas, infelizmente, por 10 vezes os homens não compreenderam, não conseguiram absorver ou até deturparam suas mensagens. Então, vamos ver quais são esses 10 grandes mestres. Aí você vê o símbolo de cada um deles e a data que eles, suposta, não são datas precisas, que eles existiram ao longo de milênios, inclusive antes de Cristo. Então nós temos, por exemplo, o rei Janaka, que viveu entre o ano 10.000 a 16.000 antes de Cristo na Índia. Abraão, no ano de 2000 antes de Cristo na Mesopotâmia. Moisés, no ano de 1300 antes de Cristo no Egito. Zaratustra, no ano 1000 antes de Cristo na Pérsia. Na China, Lao Tse, que viveu por volta do ano 604 a.C., e Confúcio, mais ou menos na mesma época, 551 a.C., também na China. Sócrates, no ano de 469 aproximadamente a.C., na Grécia. Maomé, no ano de 570, aí então, depois de Cristo, em Meca. E o Guru Nanaka, no ano de 1469 depois de Cristo, na Índia, e Sainath, no ano de 1856 depois de Cristo, também na Índia. E, mais especificamente, na década de 70 para cá, o Divino decidiu nos dar uma nova oportunidade e nos trouxe Shri Mataji Nirmala Devi, a fundadora da Sahaja Yoga, um novo guru, um novo mestre, só que dessa vez na forma de uma mulher. Uma mãe divina, como é conhecida na Índia e por todos nós, que possibilitou a realização do Si, o despertar da Kundalini em massa, proporcionando para toda a humanidade os benefícios da yoga, do equilíbrio físico e emocional para todos, sem discriminação, de forma totalmente gratuita, como um verdadeiro guru deveria fazer. E Shri Mataji, com toda a sua compaixão, de 1970 a 2011, transmitiu seus conhecimentos através de incontáveis palestras, visitas a inúmeros países,
E um dos seus maiores legados foi permitir que despertássemos a maestria, o princípio do guru, a capacidade de sermos o nosso próprio mestre. À medida que nós despertamos também a Kundalini de outras pessoas, e isso acontece das formas mais variadas, pode ser numa empresa, pode ser num parque, pode ser numa praça, num local de meditação, nos nossos centros de meditação, nós vamos então, seguindo os ensinamentos de Shri Mataji, contribuindo para que mais e mais pessoas também se transformem em seus próprios mestres, sejam pessoas que buscam evoluir através da boa conduta, de um bom caráter. Shri Mataji não foi só uma guru que esperava os discípulos a procurarem, ela foi de encontro aos buscadores, sempre com muita paciência, disciplina, humildade, gravidade, desapego e a principal qualidade de um verdadeiro guru, o amor. Muito amor, amor totalmente desapegado, incondicional. Então venha você também para a Sahaja Yoga, porque você também vai ser abençoado por ter uma guru como Shri Mataji. Siga seus ensinamentos, seu exemplo. Com certeza sua vida será iluminada e repleta de boas vibrações e bênçãos. E o que impede de sermos o nosso próprio guru? A falta de dharma, seguir falsos gurus, ler livros com falsos conhecimentos, preguiça, letargia, falta de autocontrole, falta de disciplina, de gravidade, falta de humildade e fanatismo. Então tudo isso pode bloquear o nosso void e nos manter então nesse oceano de ilusões, perdidos, sem rumo, sem bússola, sem saída. Hábitos ruins também, vícios, especialmente muita atenção para com a comida e coisas materiais, também vão nos impedir de sermos o nosso próprio mestre. E como então que nós vamos ser realmente o nosso próprio guru? Primeiro, meditando todos os dias, cuidando do nosso corpo físico, porque ele é a morada do espírito, cuidando do nosso espírito com as técnicas de limpeza limpeza sutil, que nós vamos ensinando aqui na Sahaja Yoga. E de acordo com Shri Mataji e os textos antigos, existem 6 inimigos da nossa alma, que afetam especialmente o nosso void. O desejo então no caso, de coisas inúteis para a nossa evolução, a luxúria, a raiva e a irritação, a ganância e o materialismo, apegos e ilusões, inveja e ciúmes, falso orgulho e vaidades. Para nos livrarmos desses inimigos da alma, então, nós não precisamos fugir da nossa vida diária e nos tornarmos um guru, como aqueles que vieram em outras épocas, um sannyasa, um eremita, um ermitão. Nós continuamos com a nossa vida normal, porém buscando alcançar a automaestria. Mas daí a nos transformarmos em verdadeiros gurus, é preciso seguir alguns passos. Nós sabemos que ser um guru é algo muito sério, não basta apenas meditar e dar a realização aos outros. É preciso uma vida muito equilibrada, dhármica, honesta, correta, e requer que sejamos exemplo para os outros. Mas vamos agora assistir um trecho de uma palestra de Shri Mataji em que ela vai nos falar sobre os princípios ou o princípio do guru. Ela fala especificamente sobre a gravidade, que é a grande qualidade do guru, e sobre como a personalidade de um guru pode se instalar em nós. Então, desde agora, eu vou te pedir para já assumir a postura meditativa. Coloque seus pés no chão, mas sem sapatos. Pode manter suas meias, mantenha as 2 mãos no colo, com as palmas viradas para cima. Eu imagino que você esteja numa poltrona ou numa cadeira. Então, encoste sua coluna no encosto para que você mantenha a coluna ereta. Se você gosta de se assentar no chão, na posição do yoga, com as pernas cruzadas, tudo bem. Mas procure também, se possível, encostar suas costas em algum lugar, na parede, para você assumir essa posição já de meditação. Feche os olhos por uns instantes e coloque atenção na sua respiração.
Observe o ar entrando e saindo dos pulmões. E desde agora, vamos mandando embora os pensamentos. É assim que nós meditamos, em consciência, sem pensamentos. No início, você pode achar que isso é difícil, mas não é impossível. São segundos, às vezes, que você fica sem pensar, mas são nessas frações, às vezes, de segundos, que a Kundalini flui e cuida de você. Então, durante a palestra de Shri Mataji, procure não julgar, não pensar, não analisar. E procure perceber que a presença de Shri Mataji também nos traz muitas vibrações. Então vamos aprender com ela um pouco mais sobre o Guru em nós. Pode abrir os olhos agora. E logo depois da palestra nós vamos então para a realização do Si, para a nossa meditação. Today we have all gathered here for worshipping your Guru. As you know that the principle of Guru resides in the void. This is the principle which gives you balance, which gives you the gravity. The gravity that we have in the Mother Earth is expressed through your Guru principle. The first point of gravity is that you should have a personality, a character, and a temperament that people would see that you are a personality who doesn't get dissolved into worldly things. Is a personality which doesn't get ruined by the skirmishes of life. Is the personality of a Guru which sits down deep into his being and is not easily disturbed or dissolved by any solvent whatsoever. This is the first principle of the Guru, is the gravity. As I told you, it is something which cannot be dissolved into anything. It settles very deep down into your personality. So it doesn't float in the water. Now you see, in the countries which are developed very much, we think that we have a very great power of individual attainment. That individually we are absolutely free, we can do whatever we like. And that's why individual freedom becomes the goal of all democratic countries, neglecting the collective. Of course, individual is important and it has to become all right to nourish the collective. But
If the individual does not have the gravity, then they float on the surface. And anything can impress them. That's why we find today people get impressed by fashions. By fashions which by no logical reason are good for your health, for your wisdom. No fashion is good for your health, nor for your development as a personality. Sometimes you look so odd with it, so funny, so stupid. Then they ask you a question, what's wrong in becoming stupid? What's wrong in becoming foolish? The reason is you have an individual freedom, but your personality has not grown. Your personality is zero. You have no personality left. You cannot decide anything for yourself. Whatever is the fashion, you just run after. Is the situation of the Western countries, but in the countries like India now, they are also in some sort of a craze, because they have to still pass through the so-called affluence that you have. So they'll take to the crazes, like supposing somebody sees a very beautiful carpet with someone, then all rush to buy the carpet. They'll do anything for getting things to themselves. So they turn towards materialism also in the same way as you people turn to fashions. The individuality is all right up to a point, but then it becomes a madness. Especially in the West, the personality is so low, is so missing, that any entrepreneur can develop any craze, any name, and everybody runs after that and is impressed. Like a stupid fellow can call himself by some name. Say he can call himself by some funny name. Now say poison, as he says. Now to everyone, to buy poison is a very great thing. Because it is by some stupid man who has taken a name, and so everybody must buy that. It is nothing special about it. It is nothing special. It is nothing remarkable. It is nothing that will make you something great. But people will buy that particular make because it has a brand which everybody will accept. Oh, it's from that particular brand. And it's such a madness about it. Then comes to the anything from hairstyle up to your foot style, to your neck style, to your nail style, to your eyebrow style. I mean anything, any stupid thing that you could do to your body is available, and people take to it because they have no gravity in them. The persons who have gravity do not take to such changes. First, logically they try to know if this change is good or not. But only because it's a change, it's a craze, it's a fashion, they do not take it. This is one of the signs of gravity in a person, that he doesn't float on the ground like straws, but he stays like a beautiful pearl in the deep shores of understanding. So those who are today here to worship the Guru, they have to worship their own Guru within themselves, and have to understand that first thing and foremost thing is that we must have gravity in temple. You do not need education for that, university education.
You need not read books. You need not do anything. Only thing is that you have to have your value system corrected. When your value system is corrected, you understand what is good for the society, what is good for it. For example, if it's a lotus flower, it will never emit filth and dirt. The fragrance will be always there. If it is a rose or any other fragrant thing, it will emit fragrance only. It cannot emit something that is filthy. Now those who think they are gurus and have achieved that gravity will never write something which is ugly, say something which is dirty, will never use their mind to appreciate anything that is filthy and wrong. This is the second sign of your value system. In your value system, you have to first of all understand what is auspiciousness, what is divine beauty, and what is morality of the spirit. A gravidade do guru, então, significa que devemos estar acima de tudo que é desnecessário para o nosso crescimento. Devemos ser pessoas de padrões elevados, acima das tentações, de qualquer ideias que possam perverter ou prejudicar os outros. E a maior qualidade do guru é o amor. E quanto a isso, Shri Mataji não mediu esforços para dedicar a todos nós e a toda a humanidade. Então vamos agora convidar você que está aí pela primeira vez a obter a realização do si da própria Shri Mataji, da nossa guru, da nossa mestra na yoga. E para vocês que já meditam conosco, preparem-se então para iniciar a sua meditação com Shri Mataji. Ela vai falar em inglês, mas não se preocupe porque há uma tradutora e ela pede para você fechar os olhos. Então pode fechar os olhos o tempo todo porque você vai ouvir a tradução em seguida. Então, novamente, assuma a postura meditativa com as duas mãos no colo, as palmas viradas para cima, os pés firmes no chão sem sapatos e vamos meditar com Shri Mataji. We have to close our eyes, but before that, see that you put both your feet away from each other and your left hand on your left lap. Agora é muito importante que fechemos os olhos. Por favor, fechem os olhos. Também coloquem os pés firmes sobre o chão, separados um do outro, e a mão esquerda sobre o colo esquerdo. You should sit very comfortably, not bending before, in front, or straining yourself on the back, but just comfortably. Vocês devem procurar se sentir o mais confortável possível, sem nenhum tipo de esforço na coluna, nas costas. Don't doubt yourself, please. E não duvidem de si mesmos, por favor. All right. Now put your right hand on your heart. Agora, com os olhos fechados, coloquem a mão direita sobre o coração. And close your eyes. And please don't open them till I tell you. Por favor, fechem os olhos e não os abram até que eu lhes diga. Here resides your spirit. Aqui reside o seu espírito. So you have to ask the fundamental question about yourself 3 times. Então aqui vocês devem fazer uma pergunta fundamental sobre si mesmos 3 vezes. You may call me Mother or Shri Mataji. Vocês podem me chamar de mãe ou Shri Mataji. So please ask 3 times in your heart, Mother, am I the spirit?
Então, por favor, perguntem 3 vezes com todo o coração: Mãe, sou eu o Espírito? I have already told you that if you become the Spirit, you become your guide, your own master. Eu já lhes disse que uma vez que vocês se tornem o Espírito, vocês se tornam o seu próprio guia, o seu próprio mestre. So now take your right hand in the upper portion of your abdomen on the left hand side. Então agora coloquem a mão direita na parte superior do abdômen, do lado esquerdo. Now again, you have to ask another fundamental question about yourself in your heart. E aqui novamente vocês devem fazer uma pergunta fundamental sobre si mesmos, com todo o coração. So please ask the question, Mother, am I my own master? Então aqui, por favor, façam a pergunta: Mãe, sou eu o meu próprio mestre? I have already told you that I respect your freedom and I cannot force divine knowledge on you. Eu já lhes disse que eu respeito a sua liberdade e não posso forçar conhecimento divino sobre vocês. You have to ask for it. Vocês têm que pedir, desejá-lo. Now please take your right hand in the low portion of your abdomen on the left hand side. Então agora, por favor, coloquem a mão direita na parte de baixo do abdômen, do lado esquerdo. Here you have to ask 6 times because this center has got 6 petals. E aqui vocês deverão pedir 6 vezes, porque este centro tem 6 pétalas. So please ask 6 times in your heart. Então, por favor, peçam 6 vezes no seu coração: Mother, please give me pure divine knowledge. Mãe, por favor, me dê o puro conhecimento divino. Now, you must know that when you ask for pure divine knowledge, the Kundalini starts rising upward into your higher centers. Uma vez que vocês peçam pelo conhecimento puro divino, a Kundalini começa a subir e começa a nutrir os seus centros superiores. So you have to nourish your higher centers with your self-confidence. Então agora vocês devem nutrir esses centros superiores com toda a autoconfiança. So now raise your right hand in the upper portion of your abdomen on the left hand side and say with full self-confidence 10 times, Mother, I am my own master. Então agora coloquem a mão direita do lado esquerdo na parte superior do abdômen e digam com toda a confiança: Mãe, eu sou o meu próprio mestre. I have already told you at the outset that you are not this body, this mind, these emotions, intellect, your conditionings and your ego. Eu já lhes disse no princípio que vocês não são este corpo, esta mente, este intelecto, os condicionamentos ou o ego. But you are the pure spirit. Mas vocês são o Espírito puro. So now raise right hand on top of your heart and say with full self-confidence 12 times, Mother, I am the pure spirit. Então agora coloquem a mão direita sobre o coração e digam com toda a confiança 10 vezes: Mãe, eu sou o puro Espírito. Now, this all-pervading power of divine love is the ocean of knowledge. Este poder onipresente de amor divino é o oceano de conhecimento. It is the ocean of joy and bliss. É o oceano de regozijo e glória. It is the ocean of compassion. E é o oceano de compaixão.
But above all, it is the ocean of forgiveness. Mas acima de tudo, ele é o oceano de perdão. And whatever mistakes you might commit can be easily dissolved into the power of this ocean of forgiveness. E qualquer erro que vocês possam ter cometido é facilmente dissolvido neste oceano de amor e perdão. So raise your right hand in the corner of your neck and shoulder and turn your head to your right. Então agora coloquem a mão direita no canto do pescoço com o ombro e virem a cabeça para a direita, o braço pela frente. Please forgive yourself and say 16 times with full self-confidence, Mother, I am not guilty at all. Então agora perdoem a si mesmos e digam com toda confiança: Mãe, eu não sou culpado de nada. I've already explained to you that logically, whether you forgive or don't forgive, you don't do anything. Eu já lhes expliquei que pela lógica, quer vocês perdoem ou não, vocês não irão resolver nada. But if you don't forgive, then you play into wrong hands. Mas ao não perdoarem, vocês irão estar jogando em mãos erradas And you torture yourself. e irão torturar a si mesmos. At this important moment, please forgive. Neste momento tão importante, por favor, perdoem. Please forgive all of them even without thinking about it. Perdoem a todos e a si mesmos, sem nem mesmo pensar sobre isso. So this center of Agya will open and the Kundalini will pass through. Assim, este centro, Águia, irá se abrir e a Kundalini poderá passar através dele. Raise your right hand now on top of your forehead across and put down your head. Agora coloquem a palma da mão na testa, atravessada, e abaixem um pouco a cabeça. Here you have to say, from your heart, not how many times, Mother, I forgive everyone in general. E aqui vocês devem dizer, não importa quantas vezes, mas que seja vindo do coração. Please. Mãe, eu perdoo a todos em geral. Please put down your heads. Por favor, abaixem a cabeça. Now, without feeling guilt, without counting your mistakes, just for your satisfaction, you have to ask forgiveness from the divine power. E agora, sem se sentirem culpados, sem contarem os próprios erros, vocês irão pedir perdão ao poder divino. So now please raise your hand, the back side of your head, and press it hard and push back your head towards the sky. Então agora, por favor, coloquem a mão direita na parte de trás da cabeça e pressionem e apoiem a cabeça sobre a mão e coloquem a cabeça para trás, em direção ao céu. At this center you have to say, O divine power, please forgive me E neste, for my mistakes, if I have done any knowingly or unknowingly. e neste centro vocês devem pedir: ó poder divino, me perdoe por qualquer erro que eu tenha cometido, conscientemente ou não. Please say it from your heart again, not how many times. Por favor, digam isso do coração, não importa quantas vezes. Now, the last center is the most important. Agora, o último centro é o mais importante. Please stretch your palm fully Por favor, estiquem a palma da mão completamente. and put the center of your palm on top of the fontanelle bone area, which was a soft bone in your childhood. E coloquem o centro da palma no topo do osso da fontanela, aquele osso que foi mole, a moleira, na sua infância. Now, push back your fingers and please put down your head. Então, agora estiquem os dedos e abaixem a cabeça, no topo da cabeça. Here again, I cannot force self-realization on you. E aqui, novamente, eu devo dizer que não posso forçar a realização do si sobre vocês. You have to ask for it.
Vocês devem pedir por ela. So move your scalp 7 times slowly clockwise, saying 7 times, Mother, please give me my self-realization. Então, por favor, movam a palma da mão 7 vezes em sentido horário e digam para si mesmos: Mãe, por favor, me dê a minha realização do si. Now please take down your hands and open your eyes slowly. Agora, por favor, abaixem a mão e lentamente abram os olhos. Vocês viram Shri Mataji soprando na sua presença? Sente-se nitidamente uma brisa fresca que vem da sua direção. E em muitas conferências públicas, quando ela elevava a Kundalini, ela soprava na direção do público, assim como ela fez nessa experiência da realização do Si, que aconteceu aqui no Brasil. E ela fazia isso assim como Cristo também soprava sobre a Assembleia dos Apóstolos para lhes insuflar o Espírito. Então agora observe suas vibrações nas suas mãos, nas palmas das mãos e no topo da sua cabeça. Coloque a sua mão esquerda no topo da cabeça, sem encostar no couro cabeludo. Levante um pouco a mão, abaixe. Veja se você sente a brisa fresca fluindo do topo da sua cabeça. São os sinais da sua Kundalini. Agora abaixe a mão esquerda, repita com a direita, eleve. Não encoste no cabelo. Apenas registre o que você está sentindo. Se quiser se comunicar conosco, pode nos enviar um e-mail depois, teremos muito prazer em responder. Agora abaixe, mantenha as 2 mãos no colo, eleve sua atenção para o topo da sua cabeça e vamos meditar. Procurar não pensar em nada. Vamos mergulhar neste oceano de perdão, de compaixão e de amor que a nossa Guru nos oferece.
Vamos manter a atenção agora no nosso void, na região do nosso ventre, da nossa barriga. Quem quiser pode massagear, fazendo um arco largo na barriga. E vamos buscar o princípio do Guru em nós. Vamos procurar sentir a maestria em nós, ouvindo o Guru Mantra. O mantra para a nossa Guru Shri Mataji Nirmala Devi. A falta de ética e de limites nas ações estão ultrapassando tudo o que podíamos imaginar. Então vamos aproveitar este final dessa meditação, nos concentrar em Shri Mataji e nos grandes mestres. Pedir que restabeleçam os princípios dármicos da boa conduta sobre a terra. Shri Mataji, por favor, desperta na humanidade todos os poderes, qualidades e princípios do Guru. E, por favor, regenera e transforma o void da humanidade no nível da realização de Deus. Shri Mataji, por favor, faça de nós o nosso próprio mestre. Estamos chegando ao final de mais uma meditação online. Foi muito bom estar com vocês. Esperamos que tenham conseguido meditar. E se você que esteve aí conosco pela primeira vez tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Você vai ver aí na descrição do vídeo o nosso e-mail. Mande para a gente uma mensagem, tire suas dúvidas e continue meditando conosco. Basta entrar no nosso site sahajayoga.org.br, você vai encontrar lá os cursos online, você vai encontrar meditações guiadas, vai encontrar os endereços para os nossos cursos presenciais da Sahaja Yoga em todo o Brasil. Então, tenham todos uma ótima semana, até o nosso próximo encontro, no próximo domingo, e vamos deixando vocês também com uma homenagem à nossa Guru, Shri Mataji Nirmala Devi, num momento de muita emoção em que ela se envolve com a alegria dos Sahaja Yogis, meditando com ela, cantando para ela. Sintam essas vibrações e todo esse amor da nossa Guru, Shri Mataji Nirmala Devi. Namastê.
I'm sure that one day all of us will live together all the time, eternally.